Fala massa atleticana, meu querido, minha querida, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Bora para as últimas notícias do nosso galão. Quero também trazer para vocês as análises aqui da imprensa esportiva falando sobre o clássico, meus amigos. É isso aí. O Galo que entra em campo hoje para jogar contra o Cruzeiro muito desfalcado. Vou trazer também para vocês aqui uma provável escalação. Tem polêmica sobre Hulk no vídeo. O vídeo tá bem da hora. Bora acompanhar e conferir as últimas notícias do Galo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixa o like, já deixando também os créditos à ESPN Brasil. Você que está confiante no nosso galão, já deixa o seu palpite aqui nos comentários. 1 a 0 pro nosso galão, hein, devido aos desfalques, a goleada. Mas agora, bora lá conferir as últimas notícias do Galo. Vamos falar agora do clássico lá em Minas Gerais. Tem Galo e Cruzeiro. O Galo sofrendo com muitos desfalques e o Cruzeiro querendo manter um bom retrospecto na casa do rival. No último clássico do ano, o principal destaque vai para os desfalques na zaga. Atlético e Cruzeiro entram em campo sem seus principais defensores. Do lado do mandante, a situação é crítica. De 5 zagueiros no elenco principal, 4 não têm condições plenas de jogo. Lianco só volta na próxima temporada, Júnior Alonso está com a seleção do Paraguai, Vitor Hugo está suspenso e Ivan Roman fraturou o pulso enquanto estava com a seleção do Chile. A recomendação é de cirurgia, mas o jogador pode ir para o sacrifício diante do maior rival. Sem opções, o zagueiro Vitão, de apenas 17 anos, pode fazer sua estreia no maior desafio da carreira. Do outro lado, o problema é menor. O Cruzeiro não vai poder contar com Fabrício Bruno, que está com a seleção e não volta a tempo da partida. João Marcelo e Jonathan Jesus aparecem como opção no setor. Além dele, Sinisterra e Fagner seguem no DM do Cabuloso. É a 5ª vez que as equipes se enfrentam na Arena MRV. E se o Galo tem a torcida única como vantagem, o Cruzeiro tem o histórico. Venceu 3, empatou 1 e só sofreu uma derrota na casa do maior rival. Desde a chegada de Leonardo Jardim, a equipe celeste não sabe o que é perder clássico e nem ao menos sofrer gols. São 3 jogos com 2 vitórias e 1 empate, 4 gols marcados e nenhum sofrido. Além disso, as duas equipes vivem momentos bem diferentes. Enquanto o Cruzeiro está na ponta da tabela, colado a Flamengo e Palmeiras, o Galo luta para se afastar do Z4 da competição. Lembrando que essa partida acontece amanhã às 9h30 na Arena MRV. É proibida a presença de torcedores cruzeirenses no entorno do estádio e também na sede das torcidas organizadas. Muito bem, então torcida única também, assim como é em São Paulo, agora em Minas Gerais também. Deixa eu subir aqui a nossa tela tecnológica para falarmos sobre o Cruzeiro, Gustavo Zupac. Tá aí, ó, 67% de aproveitamento na Arena MRV, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, são 7 gols marcados e 5 gols sofridos. Gosta de jogar na Arena MRV o Cruzeiro. Queria falar primeiro sobre a possibilidade do Cruzeiro não vencer essa partida e o quanto isso fala do campeonato. Nesse caso, o Cruzeiro sai da briga pelo título? A situação do Cruzeiro já é o limite ali, né? Pontos a menos e jogos a mais. Né? 6 pontos a menos que o Palmeiras e 1 jogo a mais. Já é uma conta desfavorável, né? Então, nessa rodada, se o Cruzeiro desperdiçar qualquer ponto, já dá para tirar o Cruzeiro da briga pelo título, o que não é demérito nenhum para o Cruzeiro, porque na batida que estão Flamengo e Palmeiras, na qualidade que eles têm de maneira mais ampla do que o Cruzeiro, o natural é que eles briguem pelo título. O Cruzeiro ficar com uma vaga direta à Libertadores está muito bom dentro do crescimento do Cruzeiro como instituição nesses últimos anos. Então, sim, é um jogo limite para o Cruzeiro dentro da pontuação do campeonato, mas mesmo jogando fora de casa, eu vejo o Cruzeiro como favorito para esse duelo. É um time pronto, um time encaixado, mesmo com a ausência sentida do Fabrício Bruno. O Galo tem mais problemas do que o Cruzeiro, o Galo não é melhor do que o Cruzeiro, o trabalho do Galo não é mais desenvolvido, mas mais avançado que o do Cruzeiro. Então existem muito mais elementos favoráveis ao Cruzeiro do que ao Atlético, apesar do jogo ser na Arena MRV. André, isso em caso de não vitória e o Cruzeiro esquece o título? Eu acho que sim, vai ficar muito difícil, vai ficar descolado do que é a briga, né? Já está, na realidade, mas ainda tem muito campeonato, o Cruzeiro pode surpreender. E essa ideia de que o Cruzeiro é o terceiro time, a posição que ele ocupa já há algum tempo, mas estava mais próximo em relação aos líderes na pontuação, eu acho que é perfeitamente normal se a gente pensar na capacidade dos elencos, na idade dos trabalhos e aquilo que o Cruzeiro vem fazendo.
toda vez que declarações como a do Leonardo Jardim, nós somos o outsider nessa briga, ou o nosso grande objetivo no Campeonato Brasileiro é uma vaga direta na próxima Copa Libertadores, acho que tudo isso pode ser para consumo interno, para que os jogadores do Cruzeiro não se deixem levar, né, por uma empolgação, e também não deixa de ser uma constatação daquilo que é de fato o campeonato que o Cruzeiro, na melhor das hipóteses, pode disputar. Eu digo na melhor das hipóteses porque se houver realmente uma derrota nesse fim de semana, em termos matemáticos aí vai ficar muito, muito difícil. Agora, é um grande campeonato que o Cruzeiro está fazendo. Em termos de perspectiva para os próximos anos, a sequência desse trabalho, desenvolvimento do time, a manutenção das ideias, a mesma comissão técnica e basicamente o mesmo grupo de jogadores, né, o ano que vem pode ser muito melhor. E no confronto direto com o grande rival, tem mais um encontro agora, num jogo que é diferente de todos, é preciso lembrar que o Atlético pode ganhar do Cruzeiro, as coisas sempre acontecem, sempre podem acontecer de uma forma imprevisível e que não tem muito a ver com o que vem acontecendo recentemente. Mas o Cruzeiro hoje tem 20 pontos a mais do que o Atlético Mineiro na classificação. 52-32. Isso é uma coisa brutal em termos da rivalidade que é gigante e que é tradicional e que entra em campo quando essas equipes se encontram. Pois é, e pelo que foi também o começo da temporada, né? Ninguém imaginava que isso fosse acontecer, apesar do Cruzeiro já vem se fortalecendo há uns 2 anos, começando a voltar a estar em grandes competições, inclusive na final da Sul-Americana na temporada passada. Conseguiu vencer, mas tinha uma perspectiva, já uma melhora de perspectiva. Ô Zupa, o Galo só venceu o Cruzeiro jogando na Arena MRV uma vez. Isso pesa para a partida? Em termos de atmosfera, né? Acho que o principal problema do Galo não é o retrospecto, é a realidade. É a realidade. A galera até brinca, o torcedor brinca, né? Que a Arena MRV é a arena meu rival venceu. É parte da brincadeira entre os torcedores. Mas o principal problema do Galo é que o time, a temporada é muito ruim, o trabalho é incipiente, é um trabalho novo do Jorge Sampaoli e que demora para ter aderência, né? O time demora para responder. Teve a convincente e importantíssima, urgente vitória sobre o Sport na última rodada, mas é isso, né? O Galo, antes da data FIFA, teve o duelo contra o pior time do campeonato e teve a data FIFA para se preparar para enfrentar o seu maior rival, que é um dos melhores times do campeonato. Então, acho que o jogo de amanhã, a gente vai ter uma noção melhor, uma noção maior do nível de evolução do trabalho do Sampaoli do que a vitória sobre o Sport, que era quase que uma obrigação do Galo pela urgência de tabela e pela diferença entre os times. São muitos desfalques, são poucos jogadores de fato respondendo ao que o time precisa que seja respondido. Então, é um Galo com muitos problemas defensivos, então, né? A Nath falou aí, Vitor Hugo e o menino Vitão, talvez jogando como dupla totalmente desentrosada contra um ataque tão fatal, tão letal como é o do Cruzeiro. O Galo tem muitos pontos a serem resolvidos dentro desse time, desse jogo. A ver se o Clássico traz algo de anímico para o Galo superar as barreiras, né? Mas é um cenário de muita desconfiança, compreensível desconfiança para o Galo. Semana que vem tem Sul-Americana, hein? Semana que vem o Galo vai a Quito enfrentar o Independente Del Valle, jogo de ida da semifinal, confronto bem complicado. Massa Atleticana, rolou um debate quente aqui no Itatiaia sobre a permanência de Hulk para o ano que vem. Hulk que tem contrato até o final de 2026, mas pode ser aí que a gente veja ele aí o último ano com a camisa do Galo e esse pode ser o último clássico que o Hulk joga, meus amigos. Quero deixar os créditos aí, Itatiaia, e depois das análises vou trazer meu comentário, o que eu acho de Hulk para o ano que vem. Mas agora, bora lá. Será que nós podemos ver amanhã o último clássico do Hulk com a camisa do Atlético? Porque assim, ele tem contrato, né? Ele tem mais um ano de vínculo. Mas você acredita que há a possibilidade de ser o último super clássico do Hulk? Você enxerga o Hulk no elenco atleticano para a próxima temporada, Simões? Ô Cirilo, olha só, eu acho que aquilo que o Cláudio passou no noticiário do Galo aí no primeiro tempo da TBB. Eu acho que deve haver uma conversa ao final da temporada. Eu acho que não agrada ao Hulk esse modelo que ele está sendo utilizado no time do Atlético. Tá? Eu percebo no Hulk, e é interessante, né? Ele já não vai à zona mista como ele ia e não tem obrigação de ir, né? A zona mista é uma coisa opcional.
Mas, de toda forma, ele não vai como ele ia. E quando ele vai, eu não sei, eu percebo o Hulk um pouco diferente. Talvez mais irritado, ou talvez mais decepcionado, às vezes até com ele próprio, porque a gente percebe que o Hulk é um cara muito competitivo. Eu acho que ele se cobra muito. Eu acho que ele tem uma necessidade de vencer muito grande, e quando isso não acontece na sequência que ele imagina, ou que é normal para um time como o Atlético, isso incomoda muito ele. Então, mas de toda forma, eu acho que sim. Eu acho que nós podemos ter sim amanhã o último clássico do Hulk, que é uma grande marca, né? O Cláudio trouxe aqui, a gente fez um levantamento para os jogos ali da Copa do Brasil. Só o Tardelli fez mais gols que o Hulk nesse século no clássico, né? Então o Hulk, ele sem dúvida nenhuma tem 9 gols, o Tardelli tem 10. Eu vou até pegar aqui com certeza, mas o Hulk é uma grande marca do clássico. Desde que o Hulk estreou com a camisa do Atlético, o Atlético fez 17 gols no Cruzeiro. 9 são do Hulk, mais da metade. Isso não é pouca coisa num jogo como Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. E aí, meus queridos, vão de Hulk titular? Quero saber aí, se você fosse o Sampaoli, escalaria o Hulk, mesmo sabendo aí do mau momento? Olha, para esse jogo eu escalaria o Hulk, hein? Eu voltaria com o Hulk aí pro time, porque pode decidir, meus amigos. Quero saber seu comentário, comenta aí. É um grande personagem do clássico, né, Vinícius Andrade? Mas assim, observando o ano que vem, né, avançando para a próxima temporada, eu não consigo ter a certeza de que o Hulk estará inserido no planejamento do Galo e que ele também se veja inserido no planejamento do Galo, porque o cenário de momento é que o Hulk é menos titular, né? Ele é mais reserva do que titular. Deu para deixar claro do que está acontecendo nesse momento. Aí é discutível, aí é opinião. Cada um tem a sua, se tem que jogar, se não tem que jogar. Estou falando de como o clube, a comissão técnica, como ele também se percebe inserido em projeto. Acho que pode ser sim, tá? Pode ser amanhã, talvez o último super clássico do Hulk. Quer complementar, Simões? Não, o Hulk já é o maior artilheiro do clássico com 9 gols ao lado do Tardelli. Amanhã ele pode se isolar nessa condição. Entendi. É um capítulo importantíssimo, né? De um cara que tem uma história relevante na história desse clássico. Cirilo, apesar do mau momento do Hulk, eu creio que o Atlético e o próprio Sampaoli contam e gostariam da permanência do Hulk para a próxima temporada. Ele tem um contrato, o que não garante que ele vai ficar. Eu creio que a situação do Hulk, o pensamento dele é que pode não estar aqui no Atlético, por quê? Pelas percepções, né? Pelas entrevistas dos últimos jogos, eu vejo o Hulk bem irritado. Tem a questão da arbitragem, que em outros momentos o Hulk já falou também, assim, de cabeça quente, né? Não sei se eu quero ficar, porque a arbitragem, ele entende que há uma perseguição com ele. E naquele jogo, que ele tomou o cartão amarelo estando no banco de reservas, que foi contra o Mirassol, né? Que ele saiu muito chateado, que ele até chorou no final do jogo. Ali eu senti que o Hulk não tá legal. Mas o futebol é muito dinâmico, Cirilo. A gente está falando aí de um final de temporada em que o Atlético ele pode ainda terminar o ano com uma conquista da Sul-Americana e já imaginou o Hulk recuperando, fazendo gol amanhã no Clássico, talvez sendo decisivo nessa reta final de Sul-Americana. E ele nunca escondeu, né, que ele tem um sonho ainda de ser campeão da Libertadores pelo Atlético. Então, se o Atlético se classifica para a Libertadores por meio de uma conquista, eu acho que muda tudo. Muda todo esse cenário. Por mais que o Hulk hoje, nesse momento atual, no recorte bem recente, ele não seja o protagonista do time, não seja um titular absoluto, eu creio que o Sampaoli tem total interesse em recuperar o Hulk. É um jogador fundamental, um jogador que acho que ainda tem lenha para queimar, mesmo próximo dos 40 anos. E se o time se encaixar melhor, se o time estiver mais organizado nesse contexto, eu creio que o Hulk tem condições totais de voltar a atuar em grande nível. Não sendo o Hulk de 21, isso não existe mais, mas sendo um Hulk decisivo como ele foi recentemente. Capacidade técnica inquestionável, né? Inquestionável e uma história quase que incomparável com a camisa desse clube. O Atlético tem, o Sampaoli tem uma missão até o fim da temporada de tentar reativar os grandes momentos do Hulk, né? Do elenco atleticano é de quem mais se espera em qualquer nível de comparação aí do elenco atleticano, é de quem mais se espera. E vejamos até o fim da temporada qual vai ser o papel do Hulk, né? Com a camisa do Atlético, ele que não tem sido mais titular do que reserva nesse momento com a camisa alvinegra, mas
capacidade técnica dele é inquestionável. Muito bem, meus amigos, vou trazer para vocês aqui a provável escalação do Galo para o Clássico, mas antes vou trazer meu comentário aqui sobre o Hulk. Permanece ou não para o ano que vem? Bom, cara, eu acredito que ele já tá de muito saco cheio, né? A gente vê aí que, infelizmente, né, as últimas montagens de elenco, os últimos planejamentos aí da diretoria desde 2021 para cá, pois, né, de 2021 para cá, não foi tão legal, né? O elenco aí só vem caindo de qualidade. Muitas coisas pode ter desgastado aí o Hulk. Eu acredito que realmente ele tá muito desgastado. Não sei se com o elenco ou com a diretoria. Não sei dizer ao certo. Com ele mesmo, né? Pode ter até com ele mesmo tá tendo nessa queda de rendimento. Então, meus queridos, resumindo, eu acho que ele só cumpre o contrato ano que vem se o Galo for para Libertadores e o Sampaoli chegar e falar: conto contigo. Então, eu acho que isso aí será o preponderante para ele permanecer. Se essas duas coisas acontecer, for para Libertadores e o Sampaoli falar que conta com ele, eu acho que ele fica e cumpre o contrato. Comenta aqui a sua opinião. Acha que tem mais gás para queimar? Tem mais lenha? Quero saber o seu comentário aí. Comente aqui no vídeo. E trazendo para vocês, meus amigos, escalação. Provável escalação do Galo. Vou trazer para vocês essa aqui, ó, a escalação do GR. Com Everson, Saravia, Juan e Ivan Roman, Fausto Vera, Gabriel Menino. Temos aí Dudu, Arana, Bernard, Gustavo Scarpa e o Rony. Não sei se vai ser isso aqui. Talvez nesse jogo aqui o Rony não joga e joga o Hulk. Eu acho que permanece o Dudu. Eu acho que vai permanecer exatamente esse time aqui, né, com o Ivan Roman também fazendo o sacrifício, né, para fazer ali a zaga, já que tá com uma lesão na mão. E nessa partida aqui, eu acho que o Rony não joga, né? Ou não joga o Rony, ou não joga o Dudu. Eu acho que o Hulk entra nesse time aqui, eu tenho quase certeza. Ou o Dudu cai pro Rony puxar para a esquerda e o Hulk ficar centralizado, né? Ou aí o Rony realmente cai aí e o Dudu vai fazer uma dupla ali com ele. É isso que eu acho, meus amigos. Quero saber a sua opinião. Tem uma escalação diferente? Comenta aqui. A gente sabe que, infelizmente, cravar 100% a escalação não tem como, porque estamos falando aí de Jorge Sampaoli. É isso, meus amigos. Também deixa o seu palpite. Vou ficando por aqui. Hoje é 1-0, goleada pro nosso Galão. Forte abraço, tamo junto e eu fui.